Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Nganga. Bom, vamos falar um pouquinho sobre nomes. Mas, primeiramente, eu queria agradecer, né? Eu quero agradecer aqueles que participaram do podcast, né? Fizeram perguntas, fizeram suas considerações. Infelizmente não é possível tratar de todos os assuntos dentro de um podcast, né? Muitos deles fiquei devendo e talvez um dia sejam respondidos, tá bom? De qualquer forma, agradeço a presença de todos. Bom, vamos falar sobre nomes, né? Quando nascemos, nossos pais nos dão alguns nomes, né? Então você recebe o seu nome, né? Aquele que você vai ser chamado socialmente. Depois eles dão alguns apelidos, mas isso não importa. E você recebe seus nomes de família, né? Bom, precisamos falar de energias disso, né? O seu nome, ele é uma constituição, digamos, de dois tipos de DNA, tá? Seu DNA ancestral, não é? E seu DNA espiritual, certo? Porque o seu nome, né, aqui na Terra, ele traz uma energia. Então, ele também demonstra não só a sua personalidade, né? Muitos escolhem nomes assim, né? Mas a junção de tudo isso, né? Mostra também, de uma certa forma, nosso caminhar aqui na Terra. Por isso que os pais precisam ter muita responsabilidade quando dão nomes aos seus filhos, não é? Porque isso, né, de uma certa forma, determinará muito, né, dos acessos, caminhos, sorte, enfim, que ele terá em vida. Quando recebemos nossos nomes de batismos e iniciações, bom, primeiramente, eu sempre ouço assim, eu fui isso, eu fui aquilo outro, né? Eu fui iniciada ali, fui iniciado lá. Não, você não foi, você é, né? Não existe para um iniciado um ex, né? Ele não é ex, ele é. Ele pode ter se desconectado mentalmente daquilo, mas as insígnias que você recebeu estão no seu corpo espiritual, seu corpo astral, tá? Então, isso é identificado por qualquer outro, não é? Isso é fácil de identificar para quem vê, tá? Então, você não é ex. E, infelizmente, né, muitas pessoas se iniciam em ordens, em religiões, enfim, né? E depois falam mal delas. Isso também não é muito correto, né? Na verdade, não é nada correto. Porque dificilmente, creio eu, né, pelo menos as mais sérias, promovem algum tipo de iniciação sem antes um momento probatório, um momento de certezas. E esse momento, esse tempo de certezas vai muito mais além do que a certeza da própria ordem ou da própria religião, não é? Vai também da certeza do próprio neófito, né, ou postulante, né, que quer estar ali, não é? Por isso que as coisas não são bagunçadas. Então, se você passou por todo esse processo, não é?
e você aceitou ser iniciado ali, né? Você aceitou a energia daquela egrégora, certo? E depois você não pode, né? Não deve falar mal dela, né? Ou se colocar como ex algo, porque você não é ex. Você pode achar que está desconectado dela, mas não está, tá? Então, quando algumas ordens ou religiões, você adquire um nome iniciático, seria um novo nome de batismo, né? Mas esse nome, ele se refere àquela egrégora, àquela ordem, né? Na qual você é identificado, tá? Não é o seu nome de nascimento, ele é um agregador de energia, tá? Dentro de um propósito, dentro de um caminho, dentro de um destino. O que ocorre muito é a falta de conhecimento com relação a todos esses nomes, né? Precisa existir uma afinidade energética com o seu destino, com inclusive seu nome de batismo. Se seu nome de batismo não está condizente com o seu destino, isso é facilmente verificado, tá? Tanto pelo IFA, né? Quanto pelo seu mapa astrológico de natal, ele consegue demonstrar isso também. E aí a gente faz tanto a gematria, seja a helênica ou seja a judaica, né? Também no hinduísmo existe uma gematria, tá? Existem algumas coincidências, inclusive. Se isso não está condizente com o seu destino, a gente sempre sugere pequenas alterações. Às vezes uma letra é suficiente, tá? Para fazer uma mudança aí, né? E alinhar, né? Esse caminhar na Terra, tá? Para evitar muitas vezes o caos. Não só isso, né? Porque também nós temos outras energias que contribuem aí no nosso destino, né? Nossa comunidade espiritual, né? As famílias espirituais que nós viemos. E eu não estou falando só do Ifá, né? Na própria Kabbalah judaica, isso existe, tá? Isso existe. Não vou entrar no detalhe, mas existe, tá? Também existe nas vertentes hinduístas, né? Porque o hinduísmo não é uma religião, tá? Existem vertentes religiosas que se baseiam nos Vedas, ok? Então, isso é muito importante vocês terem em mente, né? Eu sei que muitos se auto-iniciam e eu não aceito essa questão de auto-iniciação e acham bonito o nome ou olham o significado de um nome, né? E acham, né? Eu vou ser o fodão, né? Através desse nome. Mas muitas vezes esse nome não se alinha ao seu próprio propósito, desde quando você aceitou voltar para a Terra, tá? E muitos não conseguem caminhar, né, dentro daquilo que eles gostariam, ou da forma que gostariam, tá? Então, quando nós, né, iniciamos alguém, né, um adepto, enfim, e nós precisamos ofertar um novo nome de iniciado, né, aquele que o sacerdote, o chefe, o mestre, né, que faz essa invocação do nome do iniciado, precisa conhecer sobre isso que eu estou falando, tá? Para ver sim um alinhamento de propósitos, não é? A pessoa tem uma vida profana e tem uma vida espiritual, né? Ok, mas no final do dia, esses dois momentos da sua vida se coincidem, tá? Você vive uma vida profana, usando uma máscara, usando uma persona, né? Aqui no mundo ordinário, né? Com as pessoas que muitas vezes não têm nenhum tipo de acesso
ao que você conhece ou ao que você pratica, mas a sua energia precisa acompanhar o que você é como espírito, tá? Porque senão você vai ter conflitos muito sérios, ok? Então, fica a dica aí para vocês, né? Muitas pessoas às vezes se iniciam e começam a adotar seus nomes iniciáticos, e a vida, né? A vida material dela, a vida profana dela, né? A vida mundana dela vai pro ralo. E as pessoas acham que é porque precisa haver uma troca, né? Uma troca, não, eu vou sair da minha vida profana e vou viver somente na minha vida espiritual. A questão é que nós estamos na carne, nós vivemos aqui, não é? Nós precisamos pensar que temos que dar a César o que é de César, tá? Você vai viver somente a sua vida 100% espiritual quando você se tornar de novo somente um espírito, tá? Por enquanto, você é um espírito numa carne, né? Que possui regras nesse lugar. Então fica a dica para vocês, né, com relação a isso. Tomem cuidado, né, com essa situação. Se vocês quiserem analisar o nome de vocês, de batismo, também é interessante. Os povos orientais e os povos africanos, principalmente, isso não é muito comum na Europa mais, mas já foi, né? Eles tomam muito cuidado para dar nomes de batismo aos bebês, às crianças que estão vindo para a Terra, né? Não é qualquer nome, tá? É um nome que é cuidadosamente estudado e trabalhado, tá? Infelizmente, né, isso se perdeu aqui no Ocidente, né? Infelizmente, para muitos, né? Não é o meu caso, né? Porque isso faz parte, sim, da minha ancestralidade. Inclusive, meus filhos receberam nomes muito bem estudados e avaliados, tá? Então, não é qualquer nome, tá bom? É muito lindo, tem nomes lindos, mas a energia não te serve, né? Coloque nome no pet, por exemplo, já tá, né? Você acha bonito, né? De repente, para aquele animalzinho, pro seu companheiro, ele sirva melhor, tá bom? Fica a minha sugestão para vocês e, novamente, obrigada pela participação de todos, tá? Um grande beijo da Mameta Nganga para vocês. Tchau, tchau.